Bom dia, meus amigos que me acompanham. Hoje eu vim falar sobre as últimas notícias que podem desestabilizar a opinião sobre o governo Jair Messias Bolsonaro. Hoje é o dia 19 de janeiro de 2019 e eu peguei até escrito alguns tópicos porque são tantas as informações e tantos desencontros que a gente sabe que a esquerda e o comunismo, eles não dormem. E tudo isso que está acontecendo, essa pseudo-confusão que está sendo acometida, as redes sociais, com os vários pontos que chamam a atenção, e principalmente o que eu vou falar agora é sobre a viagem à China. Por isso que coloquei esses guarda-chuvas, né, típicos de lá, verde, amarelo, de palha de arroz, jarro chinês, livro chinês, porque eu já estive na China. Eu estive na China em estudo, porque eu sou médica anestesiologista e também faço acupuntura. E fui na universidade da China, né, estudar acupuntura. Então, lá eu pude ver e admirar muito da medicina chinesa do ponto de vista de resolução dos pacientes, porque mais de 80% dos pacientes procuram o serviço médico da China, no primeiro lugar, na acupuntura. 80% são tratados no primeiro momento com a acupuntura. Então, se for um tumor, for um caso cirúrgico, ou for uma coisa que não pode ser resolvido com o tratamento dos canais, dos meridianos energéticos, eles vão para o médico intervencionista que faz a parte de intervenção cirúrgica. Bem, mas isso não é o caso agora de eu falar. O que eu quero falar é que realmente se resolve a medicina lá. E outra coisa, lá é um governo comunista, bem maquiado hoje em dia com o Ocidente, né? Porque fica mais fácil a comunicação entre o Oriente e o Ocidente se ele tiver essa interseção. Então, eu aprendi a admirar os chineses, mas observei muito. A parte de internet lá é controlada pelo governo. Então, nem tudo pode ser publicado, nem tudo pode ser divulgado. Lógico que existem os hackers, que existem as pessoas que não respeitam isso, principalmente os jovens. Mas que tudo lá é observado realmente. Quanto à diferença entre a população, existe e é brutal. Quando você vai visitar uma aldeia chinesa, você vê o absurdo daquele povo que tem na sua tradição, ele segue a sua tradição, as suas orações, como se diz orações que eu digo, né? A Buda, a quem eles devem respeito, e que por conta disso é que eles se sustentam em todo o sacrifício que eles continuam vivendo. Eu estou falando naquele povo que fica na beira dos regatos de alguns rios, de cidades que não têm, às vezes, nem saneamento, como aqui no Brasil. A parte bonita, tecnológica, Beijing, né, toda aquela parte que aparece para o Ocidente é lindíssimo, é uma coisa de você ficar estarrecido. É assim que você não pode nem imaginar como é que o ser humano faz aquilo, tem capacidade de fazer aquilo. Os arranha-céus, como se chama, os elevados, quando você está numa autoestrada, que você está aqui, que você olha, lá embaixo tem outra cidade, fervilhando de carros, pontes passando uma pela outra, é incrível. Mas para não se estender muito essa conversa, eu queria falar, eu tive até que fazer um resumo do que eu ia falar. Essa bandeirinha verde e amarela tem muito a ver com o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Porque eu acho que ele deve ter se protegido, pelo menos eu acho que ele deveria ter tido um amigo ou amiga que tivesse dito a ele que ele ia enfrentar tudo isso. Porque eu já sabia que ele ia enfrentar tudo isso. Mas eu não pensei que em 18 dias praticamente
todos os problemas do Brasil de 20 anos fossem colocados no colo do presidente. E é isso que está acontecendo. Então, eu sempre pedi para as pessoas que estão perto de Jair Messias Bolsonaro não cair na esparrela da esquerda. Vocês vão ser captados com o encanto do poder. Olha, veja bem, PSL é um partido pequeno, minúsculo, de repente expandiu. Senador, que nunca foi político, nunca entrou nem na Câmara, nunca entrou nem no Senado, nunca foi nem a Brasília, de repente tacou o poder na mão. Deputado federal da mesma forma. Então, é lógico que a vaidade humana vai proliferar nesse momento. E aí que tem que ter cuidado, muito cuidado. A humildade tem que vestir, ó, calçar a sandáliazinha da humildade. Aquela sandália que Jesus andou em todo volta das terras santas, como se diz. Então é o seguinte, a viagem foi Carla Zambelli e companhia. Ela disse, eu não dei despesa, eu vim convidada pela firma Huawei e ZTE, se eu não me engano. Mas aí é que está o perigo. Lógico que eles vão convidar e pagar tudo. Olha, os hotéis da China, quando eu entrei no meu hotel, no meu apartamento que eu ia ficar lá um mês, eu fiquei impressionada. Tinha até sala de jogos. Você imagina, cozinha, sala de jogos. Tinha 3 televisões desse tamanho. Pra mim, você imagine o interesse que ele tem de uma pessoa do Brasil que vai falar 1000 coisas lindas da China. Ao mesmo tempo, eu olhava nas lojas e via o medo até daqueles funcionários de fazer uma coisinha errada. Uma vez eu fiquei até o final para ver o horário que ele saiu, né? Porque eles cumprem muito dever. É impressionante. Faltando assim 3 minutos para encerrar, eles ficam tudo perfilados. Aí toca uma sirene. Quando toca essa sirene, corre todo mundo e fecha tudo. Eu digo, minha Nossa Senhora, quer dizer, é um sistema opressor ainda, certo? Então, quando essas pessoas que nunca fizeram uma viagem ao Oriente, ou se já fizeram, não foi nesse contexto de convidados de um país, vai ficar impressionado. São coisas maravilhosas que eles vão lhe mostrar. São tecnologias maravilhosas. Mas cuidado, cuidado. Eles são muito espertos. Chinês não mede palavras e nem ações para conseguir o que quer. Isso é bonito, eu acho bonito, porque é a luta da vida. Agora se submete quem quer, não é verdade? Bem, eu devo muito ao chinês por ter aprendido a cultura e admiro demais o Oriente e principalmente a China, porque sobreviveu com tudo aquilo maravilhoso, apesar de Mao Tse Tung ter tentado destruir muitas coisas de tradição, ela sobreviveu pelo povo, que escondeu embaixo da terra muitas coisas que hoje em dia nós sabemos. Sempre é o povo, né? Sempre é o povo o herói da história. Então, a Carla Zambelli, ela disse que o Brasil vende mais para a China do que a China compra. Mas é lógico, Carla Zambelli. A China é um país totalmente comprometido no sentido da saúde do seu alimento. Os rios da China, o mar da China, todos estão contaminados com radioatividade. Quando eu fui para lá, não podia beber água de lá e nem comer peixe de lá. Hoje em dia, cadê? Eu também tenho que mostrar, né? Cadê? Onde está o meu livro? Ah, tá aqui. Hoje em dia eu tenho que mostrar isso aqui, ó. Brasil. Belém do Pará. Olha que maravilha nós temos. Que tesouro nós temos com a nossa região norte. As escolas mostram isso. As escolas fazem do estudante admiradores da sua pátria? Não. O que é que a escola do Brasil faz? A perversidade de mostrar
Só coisas inúteis. Assuntos que tem que ser discutidos dentro da sua casa, vai para dentro da escola. O jovem está ávido para aprender alguma coisa. E o que é que acontece lá? A confusão, né? A confusão que a esquerda quer fazer na sexualidade das crianças e dos jovens. Mas isso é outra história. Eu só queria mostrar que isso aqui tem que ser mostrado às crianças e jovens do Brasil. Nós somos o país mais lindo, mais rico do mundo. Bem, aí a Carla Zambelli e companhia fala que o Brasil exporta mais do que importa. Vocês sabiam, eu tive num evento do antagonista que teve em São Paulo, agora no mês de dezembro, onde estava Diogo Mainardi, onde estava toda aquela turma. E eu assisti uma palestra que eu fiquei impressionada. Um palestrante falou que esteve na China, que ficou impressionado com o número, a quantidade de peixes do Brasil que chega lá. São toneladas e toneladas e toneladas de peixes que chegam na China. Sabe o que eles fazem? Eles transformam o próprio peixe do Brasil em salmão chinês. Eles fazem uma coloração cor-de-rosa e vendem nos países muçulmanos, naqueles que, como nós, acreditam em tudo. Isso, eu estive no Belém do Pará, agora em dezembro. Também fiquei estarrecida. A pescaria é feita de madrugada, então a escuridão já impede de você ver muita coisa, né? Então os navios chineses saem carregados, toneladas e toneladas de peixe. E o peixe de lá é uma delícia. Olha, o tal de filhote, se você for no shopping aqui de Fortaleza e pedir um prato de filhote, é R$150. 150. Comida do meu Brasil. Lá em Belém do Pará, você come um filhote, um prato de filhote, por R$50. Por que a gente não tem acesso a isso? Fica a pergunta. Bem, voltando para Carla Zambelli. Então, Carla Zambelli, o maior interesse que o chinês tem é de encontrar um parceiro fraco, comunista, escondido como o Brasil. Então ele compra, né? Mas vai ver o preço das coisas chinesas hoje em dia. Não é mais aquele precinho que a gente comprava aí na 25 de março, ou aqui no Mercado Central. Não, tá altíssimo, viu? Vamos prestar atenção também a isso. Exportar e importar. Eles querem exportar muito, sabe o quê? Inseticida. Para dentro do agronegócio brasileiro, nós também ficarmos contaminados, sabia disso? Aí os que são da área, da parte da agricultura, acham isso maravilhoso, porque vai ter mais lucro, porque vai ter mais comida para vender, só que não tem elas não são saudáveis como nós merecemos. É a mesma coisa do transgênico. Olha, eu já liguei várias vezes, eu sou louca por cuscuz, mas não posso comer tudo transgênico. O milho do Brasil não tem mais nenhum que não seja transgênico. Por que a gente não tem uma opção de comer não transgênico? Fica também essa pergunta. Deveria ser levado ao Congresso essa discussão. Eu tenho o direito de comer coisas não transgênicas. Eu tenho o direito, cidadã brasileira. Carla Zambelli novamente. Exportar e importar. Quando você libera a compra de inseticida, todas essas substâncias para usar na lavoura, você está tornando o Brasil péssimo em relação ao futuro dos seus habitantes. Não concordo. E acho um perigo se discutir isso agora. Aliás, a ministra da Agricultura deve ir bem devagarinho nesse ponto. Bem devagarinho. Porque senão vai pés pelas mãos. Resumindo, a China ela compra mais do Brasil porque ela está falida na parte da agricultura, viu? E na parte da piscicultura também. Está falida. E eu pergunto, essa viagem toda para quê? Será que ela vai apresentar, assim, tipo um relatório
com os resultados da viagem, que nós precisamos saber disso. O seu relatório dessa equipe que foi para lá convidada, um relatório com os resultados, que são importantes. Falar agora das empresas de celulares. Todos encantados. Ai, porque o celular não tem olha pro que criptografado, não sei o que. Meu povo, eu entrei em loja de celulares lá. Celular de todos os tipos. Todos os tipos. Mas você sabe que o tempo de vida do celular chinês é limitado? Vamos prestar atenção nisso. Lindo. A caixa linda, do jeito que eu gosto, cheio de enfeite, brilho, coisas mais lindas do mundo, som, luzinha, tudo que você quer. Pequenininho, grande, de todo jeito, abre e fecha. E aí? Daqui a 2 anos, não existe mais. É um investimento que tem que se observar bastante. Essa leitura facial não é importante agora para o Brasil, não é. E outra coisa, vindo da China, porque essa tecnologia, a origem dela é judaica. Os judeus que pesquisaram toda essa tecnologia já para se proteger. Eles sim têm essa obrigação de proteger o seu povo, que já é tradição, né? Já é bíblico. Porém, eles, os chineses, captaram a ideia, estão vendendo para os muçulmanos, para os africanos e para a América Latina. É muito triste isso. Muito triste que as pessoas não estejam percebendo isso. Por que, gente, vocês não estão abrindo os olhos? Não se encante com dinheiro. Por isso que uma pessoa já me disse, olha, Enilde, quando se entra em Brasília e frequenta aquele ambiente, sua cabeça roda, muda. Se não tiver preparo, história, caráter, família, para ter lhe ensinado as coisas, você entra em parafuso. Aí você entra no esquemão. Então tem que ter cuidado. Eu admiro Jair Messias Bolsonaro porque ele já tem 28 anos ali dentro. E ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Tá aqui, com a faixa presidencial. Trouxe de Brasília, da posse dele. Então, o que mais que eu coloquei aqui? Essas empresas que chamaram, né, as pessoas para convidar, a gente tem que ver se elas... Quem são essas empresas? Né? Essas mesmas empresas foram que o pessoal, aqui há uns 2 anos atrás, a comitiva petista foi para a China e entrou em acordo com elas. Eu acho que muitas delas são investigadas, vocês sabiam disso? Muitas delas, os americanos estão investigando e os judeus também estão investigando. Essa tecnologia Huawei e ZTE, a gente tem que ver, porque ela é fincada em cima de cópias das pessoas do Vale do Silício, por exemplo. Eu acho que eu já falei mais ou menos sobre a viagem e sobre o perigo dessa viagem. Viagens têm que ser muito bem pensadas. Você vê que o presidente americano não anda viajando para cima e para baixo. Ele não anda. Porque não precisa. Ele observa. Quando eu estava na China, eu fui numa loja de bolsas de grandes marcas. Louis Vuitton, não sei o que, para os turistas. Eu fiquei impressionada. Eu falei com um vendedorzinho, perguntei, você não tem aí um lugarzinho que a gente possa, pra mim ver, um lugar que eu possa ver essas bolsas, assim, mais barato, assim que certificado de garantia, pode me mostrar? Aí ele chamou, né? Eu entrei dentro de um amaranhado que eu tive medo de não sair mais dali. Era porta na janela, era porta pra cá, porta pra lá, e eu atrás. Avisei o pessoal, olha, eu tô entrando aqui, vocês, pelo amor de Deus, se vocês depois vão atrás. O que é que tu vai fazer? Não interessa, eu vou olhar pro negócio. Cheguei lá, tinha assim um negócio do tamanho aqui dessa sala, o maior, repleto de bolsas falsificadas.
falsificadas. Todas as marcas, caríssimas. 5 mil dólares, fazia bem baratinho. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Cuidado, meu povo, cuidado. Bem, aí então eu vou finalizar com um textozinho que eu fiz. Bem rápido, porque eu quero falar rápido, porque esse vídeo já tá muito longo. Livre mercado internacional. Essa dependência do Brasil no comércio exterior em relação aos comunistas e muçulmanos é resultado de uma agenda implementada pelos parceiros petistas de 2003. Até 2000, a maior parte do comércio exterior do Brasil era com a Europa e com os Estados Unidos, até 2000. No setor agrícola, a participação da China era 5% e a dos muçulmanos menos que 10%. Hoje, há uma dependência comunista e muçulmana. Ave Maria, é porque é letra de médico. Às vezes nem eu entendo a minha própria letra, desculpe. Hoje há uma dependência de comunistas e muçulmanos induzida pelo governo petista com o objetivo de promover o realinhamento geopolítico do Brasil com o bloco comunista e muçulmano. Foi quando surgiu os BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia e China. Nesse ano aqui que eu falei. Então, a justificativa dessa viagem, a nossa dependência, é vergonhosa e sem sentido. Por que não negociar essa tecnologia com Israel e Estados Unidos? Toda a tecnologia chinesa, como eu já falei, né, envolve o controle político totalitário do Partido Comunista Chinês sobre mais de 1 bilhão de pessoas. Essa tecnologia chinesa tem o aval com o controle político, tem a ver com o controle político totalitário do partidão sobre mais de 1 bilhão de pessoas. Repetindo, o seu principal objetivo geopolítico é o expansionismo globalista. Entre aspas, Jair Messias Bolsonaro falou, fazer negócios com o mundo sem viés ideológico. Foi isso que ele disse. Muito difícil a gente entender isso. Mas eu queria mostrar aqui para finalizar só a última figura de um livro, né? Chinês, eu tenho muitos livros da China, onde mostra aqui a diferença, preste atenção. A tecnologia que eles mostram, maravilhosa, perfeita, linda, que é coisa de você ficar nos parques olhando sem se mexer. E a realidade do povo, da agricultura familiar chinesa, do interior da China, ou até mesmo vizinho à parte maravilhosa. Era isso que eu queria falar e essa era a minha opinião. E eu concluo que tenham cuidado. Cada passo que esses novos políticos do PSL derem, poderão, né, os passos, fazer tudo a perder. Toda essa luta que a gente está tendo, né? Vamos continuar. Vamos ficar de olho aberto. Vamos pedir ajuda à inteligência de Israel para que eles fiquem aqui no Brasil e consigam mostrar ao governo Jair Messias Bolsonaro as ciladas que eles ainda estão com esses poucos dias, 18 dias, já caíram. E se não tiver uma inteligência aqui independente, tem que chamar. Por que não pode chamar americanos e judeus para cá para dar uma ajuda aos brasileiros que amam realmente o Brasil? Os não corruptos? Acho que está na hora, não é não? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.